Essa é a nossa terceira entrevista da série Movimentos Eclesiais Católicos e hoje vamos conhecer a Renovação Carismática Católica de Roraima. Nosso convidado é o Cláudio Mourão, ele é o coordenador diocesano da RCC Roraima. Bom dia, Cláudio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Rejane, bom dia a todos que nos ouvem, que participam aqui do programa Manhã Viva. Que alegria recebê-lo, né? E hoje você tem a missão, né, de trazer para os ouvintes do Manhã Viva, né, um pouquinho mais do carisma, né, da espiritualidade, da renovação carismática católica. Explica para a gente o que é a RCC, né? Como é que ela surgiu dentro da igreja? Explica aí para os nossos ouvintes. Bom, primeiro é uma alegria estar aqui e partilhar desse movimento eclesial que tanto bem faz para a igreja, particularmente na minha vida, tem uma dívida de gratidão muito grande com a renovação carismática. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e continua mudando a vida de muitas pessoas. O movimento tem uma história muito bonita, já há 58 anos no mundo. Não, diante da história da igreja é um bebê, né? Mas em 1967, nos Estados Unidos, um grupo de jovens decidiu fazer um retiro numa universidade, a Universidade de Duquesne. Esse final de semana fica conhecido até hoje como fim de semana de Duquesne, é histórico. É 17 a 19 de fevereiro e no final de semana eles tinham acabado de ler um livro de um pastor protestante, porque no início a renovação teve muita influência do protestantismo pentecostal. Nós somos um movimento pentecostal dentro da igreja, a igreja é pentecostal, né? E aí eles decidiram também estudar os 4 primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. Se reuniram nessa universidade, no estádio da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E lá, numa certa noite, se eu não me engano, na noite de sábado, eles iam fazer uma festa de aniversário, comemorar o aniversário de algumas pessoas. Mas aí faltou água, né? Uma coincidência, uma providência, né? Num retiro para se falar do Espírito Santo, falta água, mas não faltava água do Espírito. E aí, livremente, sem ninguém combinar, cada um foi se dirigindo para a capela, porque a faculdade ela é conduzida por missionários do Espírito Santo, até hoje. E aí eles foram para a capela e lá, quando viram, estavam quase todos ali presentes, e um a um foi tendo a sua experiência diante do Santíssimo, né? O que nós chamamos hoje como batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. E eles testemunham até hoje, 2 ou 3 ainda vivem, ainda são vivos, né? Testemunham essa graça que aconteceu. E esse final de semana é considerado para nós o início do movimento eclesial Renovação Carismática Católica, de um retiro, de um momento despretensioso diante da Capela do Santíssimo, onde os jovens começaram a ser batizados no Espírito Santo, que é a nossa, talvez, maior identidade, não é a única identidade do movimento. É o batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas, por isso, renovação carismática. Não é porque a gente é legal, né? São pessoas carismáticas, também somos legais, né? Alguns, né? Alguns de nós somos, né? A igreja carismática é porque é movida pelo Espírito Santo, pelos carismas do Espírito Santo. Então esse movimento recebeu esse nome, Renovação Carismática, por causa também da prática dos carismas, que são narrados na Sagrada Escritura, no 1 Coríntios, Romanos. São Paulo fala dos carismas, como é importante, ele pede inclusive que as pessoas não sejam ignorantes em relação aos carismas, né? Ele elenca ali uma série de 9 carismas do Espírito Santo, quando ele também fala que a igreja é um corpo, muitos membros, muitas atividades, e nós que aqui da Diocese de Roraima temos muito apreço à palavra sinodalidade, né? A renovação carismática católica faz parte dessa igreja sinodal. Muitas pessoas ainda não conhecem o movimento, né? Acham talvez um pouco estranho, né? Oração em línguas, as pessoas falando em palavras de profecia, palavras de ciência, que são os carismas do Espírito Santo, mas é as diferenças da igreja, é a sinodalidade da igreja que faz a igreja una, que faz a comunhão com a igreja, né? Como
estávamos conversando antes. Que bonito ter esse momento aqui na Rádio Monte Roraima para falar das riquezas da igreja, Com que são certeza. os movimentos pastorais, enfim. Agora, como que o movimento chega no Brasil, né? Então, tem um padre que ainda é vivo, graças a Deus, que ele tem a TV Século XXI, padre Eduardo Duggett, um jesuíta. Né? Ele, também o padre Harold Hahn, que já é falecido. O padre Harold Hahn ainda era... O Eduardo Duggett era seminarista e o padre Haroldo já veio como padre. E eles tiveram essa experiência nos Estados Unidos e trouxeram para o Brasil a renovação. Claro, teve nomes expoentes na renovação carismática católica, como nosso querido, saudoso Monsenhor Jonas Abib, que foi um propagador do batismo no Espírito Santo na igreja, próprio padre Eduardo Duggett e tantos outros, né? Mas padre Eduardo Duggett e o padre Haroldo Hahn são os pioneiros da renovação no Brasil, principalmente em Campinas. Lá tem uma vila chamada Vila Brandina, né, em Campinas, que é onde foi o berço da renovação carismática católica no Brasil. E não demorou muito para se espalhar pelo Brasil e pelo mundo. Chegou longe, que estamos aqui no extremo norte, né? Isso, aqui a presença também está forte. Você vai já falar aí um pouquinho da atuação da RCC aqui em Roraima. Mas antes, né, você já citou aí um pouquinho da característica do RCC e falou aí com um dos pilares, né, o batismo do Espírito Santo. Que outras, né, características, né, nós podemos dizer que reflete a RCC e o que a diferencia de outros movimentos eclesiais? Tá. Nós somos um movimento que a nossa principal proposta é a vida no Espírito. A vida no Espírito. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo. E é uma promessa que não é passado, é presente. Uma promessa de que o Espírito Santo descerá sobre vós, vos dará forças e sereis minhas testemunhas. Então, para anunciar a palavra de Deus, para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, precisamos da força do Espírito Santo. E nós temos como grande identidade clamar essa força, que é o batismo. O batismo, não o batismo sacramental, né? O batismo sacramental é apenas a igreja ensina muito bem isso. Mas o batismo no Espírito Santo é a renovação da ação do Espírito Santo dentro de mim. Porque todos nós, batizados, somos templos do Espírito. Mas eu preciso dar liberdade a esse Espírito que há em mim para ele agir. E como o batismo ou efusão tem esse significado de encher até transbordar, nós nos abrimos, nós nos esvaziamos para que o Espírito possa agir em nós. O batismo no Espírito Santo não vem sozinho, ele vem com a prática dos carismas. Como eu falei, a igreja é carismática, mas ao longo de um período da igreja, a pessoa do Espírito Santo ficou meio esquecida, né? Então tem um teólogo muito conhecido, padre Antônio Royo Marim, um espanhol, ele tem um livro que é O Grande Desconhecido, sobre a pessoa do Espírito Santo, o grande desconhecido. Então nós clamamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo ficou um pouquinho ali de escanteio, né? Esquecido. Quando nós rezamos, é muito comum nos dirigirmos a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor, mas não é muito comum nós nos relacionarmos com o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo. E que foi a promessa do próprio Jesus ressuscitar, deixarei o Espírito Santo, né? O Paráclito, o Consolador, o teu advogado. Eu vou, mas não vos deixarei sozinho. Ou seja, ele nos dá outra pessoa para nos acompanhar, que é o Espírito Santo. A renovação, batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e a vivência fraterna com os irmãos, que acontece na nossa principal célula, que são os grupos de oração. Que nós vamos falar agora sobre os grupos, né? 9h14, estamos ao vivo aqui na terceira entrevista da série Movimentos Eclesiais Católicos e hoje temos a graça de conhecer a Renovação Carismática Católica de Roraima. Estamos aqui ao vivo com o coordenador diocesano, Cláudio Mourão. Cláudio, como que a RCC tem atuado aqui na nossa diocese? Fala aí para a gente um pouquinho. Hoje, quantos grupos nós temos, né? Compartilha com a gente um pouquinho desses frutos, né, da RCC em Roraima. Certo. Na Diocese de Roraima nós temos
19 grupos de oração. Você se recorda quando chegou a RCC aqui em Roraima? Tem esse registro? São 36, esse ano completa 36 anos. Né? No ano passado nós comemoramos 35 anos de renovação carismática católica. E quem que trouxe aqui o movimento? Como foi? A história remonta a um militar, que veio, né, como muitos militares, é o meu caso também. No seu caso, né? Vem transferido para Roraima. E esse militar tinha tido a experiência da renovação carismática católica e trouxe para a Boa Vista. E aí uma irmã, também que eu não me recordo agora o nome da irmã, também já tinha tido a experiência e começaram a montar o grupo de oração, que é o pioneiro, que é o da Igreja Catedral, da Paróquia Catedral, o Rainha da Paz. Rainha da Paz. O primeiro grupo de oração, depois o Menino Jesus, depois o grupo de oração São Francisco e por aí. Hoje nós temos 14 grupos de oração na capital. Certo. E temos ainda outros 5, né? Um em cada cidade, que é Normandia. Temos também em Caracaraí, Mucajaí, Baliza e São Luís do Anauá. Outros 5 grupos de oração no interior. Esse grupo de oração acontece semanalmente, né? São reuniões onde nós temos elementos essenciais que não pode faltar no grupo de oração, que é o louvor. O Papa Francisco, né, falou que a renovação teve a graça de trazer de volta o louvor para os lábios dos católicos, né? Ele nos pediu, inclusive, isso numa reunião com ele. Ele pedia para que a renovação continuasse a ser um instrumento de louvor na igreja. Então, o louvor, a prática dos carismas. E essa parte do louvor dentro do grupo de oração é aquele que acontece bem no início? Como que é? Ali a gente... Não existe uma, vamos dizer assim, um cronograma fixo, né? Uma liturgia fixa, não, né? Não há um cronograma fixo para que aconteça o grupo de oração. Mas tem elementos que precisam ter, né? Perfeito. Que caracterizam o grupo de oração da renovação. Um deles é o louvor. O louvor pode ser no início. Esse talvez que você esteja falando, que é muito comum, é o que nós chamamos de animação, momento inicial. Onde nós cantamos músicas animadas, músicas ali da década de 90. Mais ali na acolhida, né? Mais da acolhida, porque às vezes a pessoa chega cansada, chega com o coração angustiado, e uma música de alegria, né, de louvor também, faz a gente se quebrar um pouco e se abrir para a graça de Deus que está para chegar. E já está acontecendo, que é a palavra de Deus, é o batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas, uma escuta profética, um silêncio, né, de deixar que o Espírito Santo age. Já que nós pedimos, vem Espírito Santo, e Santa Helena Guerra, que é a apóstola do Espírito Santo, ela vai dizer, basta dizer ao Espírito Santo, vem, que ele vem. Então, se a gente chama vem, fala, age, nós também temos que parar um tempo para deixar o Espírito Santo agir, que é quando acontecem os carismas, né? A prática dos carismas. Às vezes o Espírito nos dá uma palavra de ciência, algo que revela alguma coisa, que nos mostra alguma coisa, uma palavra de sabedoria para encorajar, às vezes para exortar, uma palavra de profecia, curas, milagres, dom da fé, enfim, os carismas começam a acontecer pela ação do Espírito Santo. E depois a pregação, momento de oração, testemunhos, né? Então esses são elementos essenciais que tem em cada grupo de oração carismático que você participar. Perfeitamente. Agora, além dos encontros semanais dos grupos, né, de oração, que outras atividades, né, a RCC desempenha ou realiza ao longo do ano? Então, aqui vamos destacar na nossa diocese, porque a gente está falando de Brasil e mundo, né, em termos de renovação, mas vamos destacar na nossa diocese, o grande encontro da Diocese de Roraima é o Retiro de Carnaval Roá de Deus, onde esse ano nós reunimos aproximadamente 800, 900 pessoas lá na quadra do SESI, na Brigadeiro Eduardo Gomes. Então esse é o grande momento, grande encontro. Mas nós temos congresso estadual, nós temos formação de ministérios, nós temos muitos ministérios na renovação, ministério de pregação, formação. Então esse ano, agora em agosto, vai acontecer o Cenáculo com Maria, que já há mais de 20 anos acontece lá em Caracaraí, no grupo de oração lá de Caracaraí, vai ser no primeiro final de semana de agosto. Então, assim, nós temos muitos eventos ao longo do ano, né? Como a gente conversava ali, né? Deus nos dá a paz, mas não nos deixa em paz. Exatamente. O mover, por isso que eu gosto muito dessa expressão que a igreja dá, movimento.
Porque se tratando de Espírito Santo, não é dá o pra vento ficar parado, que sopra, não. você não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas assim acontece com aquele que é batizado no Espírito. Exatamente, 9h20 para encerrar aqui a nossa conversa de hoje, nossa entrevista, né? Para quem está nos assistindo ao vivo pelo nosso site ou nos ouvindo pelo aplicativo ou pela sintonia 107,9, né? E se sente chamado, né, até para conhecer ou mesmo até participar da Renovação Carismática Católica de Roraima. Por onde começar, né? Qual o primeiro passo? Primeiro passo, você que já é de comunidade, participa de uma comunidade, pergunte qual é a capela, qual a comunidade que tem um grupo de oração, né, na sua área missionária, na sua paróquia, onde tem um grupo de oração. Se você ainda assim não tiver essa informação, o nosso Instagram é @RCCRoraima. Uma das mensagens fixadas lá são os nossos grupos de oração que nós temos em toda a diocese. Então você vai passando lá e tem o seu bairro, você vai encontrar o grupo de oração mais próximo do seu bairro e é só ir, olhar lá o dia, lá tem a informação do dia, né, no horário, e aí você chega lá e vai ser acolhido. Primeiro que o mover sempre, a iniciativa é sempre de Deus, é sempre do Espírito. O mover é do Espírito. Então deixe ser movido pelo Espírito e venha conhecer um grupo de oração. Para encerrar aqui, o que é fazer parte, né, para você, para sua família, o que é fazer parte da RCC? Para mim como eu falei logo no início, né, é uma gratidão que eu tenho a Deus, né, de ter me apresentado através do meu irmão o grupo de oração. Eu que era uma das pessoas que tinha certas resistências ao movimento, né? Não entendia, porque eu não entendia, eu não sabia, achava estranho aquilo. É o que a gente falava, né? Quando a gente não conhece, não tem como amar, não é? A gente só ama aquilo que conhece. E aos poucos eu fui me entregando a essa novidade de Deus, porque a renovação ainda é uma novidade para muitos, né? E aí pronto, aquilo foi mudando a minha vida, continua mudando a minha vida, é um alimento sólido para a minha caminhada. Eu não consigo imaginar a minha vida, a minha família sem a renovação carismática, sem um grupo de oração. Perfeitamente, obrigada, Cláudio Mourão, coordenador diocesano da RCC Roraima, pela sua participação. Meu carinho, meu abraço também aos meus irmãos ali do grupo de oração Fogo Santo, ali da comunidade Santana, né? E claro, todos os irmãos aí que estão ouvindo a nossa entrevista de hoje. Muito obrigada, né? Que Deus continue abençoando a sua missão à frente aí da coordenação diocesana. Eu que agradeço, Rejane, por essa oportunidade de falar do movimento e partilhar com os irmãos a alegria de ser carismático. Muito bom. Ótimo dia. Descontração, informação e muita música.